Olá, amigos, amigas. Sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje vou seguir naquela linha mostrando o que os dois pré-candidatos a presidente melhor avaliados, digamos assim, ou seja, com maior intenção de votos, têm feito ou fizeram pelo país, para tentar alertar as pessoas sobre o que eles são realmente enquanto governantes, se é que um dia foram ou são. E também para corroborar a minha convicção de que ambos, Bolsonaro e Lula, são farinhas do mesmo saco, com uma única diferença: um é da esquerda, outro é da direita, não necessariamente nesta ordem. Então, no vídeo de ontem eu mostrei que o Lula, contrariando o que um bom governante deveria fazer, buscou parceria com a China e abriu o mercado brasileiro, o mercado consumidor brasileiro, que é gigantesco, tem 212 milhões de pessoas, que é a nossa população, escancarou o nosso mercado para produtos chineses. Até aí não tem problema nenhum. O problema é que é para todo e qualquer produto chinês sem discriminação. Aliás, sem nenhum controle ou critério de qualidade, inclusive. E isso fez com que fechassem milhares e milhares de fábricas no Brasil, gerando o desemprego que eclodiu, não no governo dele, porque a coisa foi feita paulatinamente. O desemprego veio explodir no governo da Dilma, que chegou ao patamar de 14% da população economicamente ativa de desempregados. E que isso, aliás, está refletindo até hoje, até os nossos dias. Hoje ainda temos perto de 11 milhões de desempregados, 11 milhões não, 11% de desempregados, 10,9% segundo os últimos dados do IBGE. Só que tem que somar-se a isso mais 5, 6, 7 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que desistiram, cansaram de procurar emprego. E tem que somar-se a isso ainda mais cerca de 25, 30 milhões de beneficiários do Bolsa Família, ou seja, as que também são pessoas economicamente improdutivas, que dependem do auxílio do governo para ter uma vida minimamente digna, se é que conseguem, porque o auxílio é pífio, é vergonhoso também. Enfim, é uma situação calamitosa, lastimável e resultante só de uma sucessão de governos corruptos e incompetentes, não necessariamente nesta ordem. E falando no atual ocupante da cadeira da presidência, ele pode alegar que durante o governo dele teve uma pandemia, e realmente teve e está tendo. Mas ele fez tudo ao contrário do que um bom governante deveria fazer para enfrentar da melhor maneira possível a pandemia. Ele foi negacionista do primeiro ao último minuto, continua sendo negacionista. Ele fez discurso na ONU como negacionista. Ele estimulou o uso daquele pacote, não lembro o nome que ele deu agora, daquele pacote de prevenção à Covid, que matou a mãe do dono da van e matou milhares de outras pessoas, baseado em hidroxicloroquina e outros medicamentos que são bons para a finalidade para a qual foram desenvolvidos, mas que não necessariamente combatem o coronavírus. Isso já foi provado cientificamente em todos os lugares do planeta, inclusive no Brasil. Além disso, ele desacreditou a vacina, fazia piada,
piada, inclusive, com os mortos, né? Ele falou que morreu 5 mil e daí, morreu 50 mil e daí, fez, usou de desdém com a vida das pessoas, desacreditou a vacina, disse que quem tomasse a vacina ia virar jacaré, ou seja, fez papel de moleque ao invés de fazer papel de presidente o indivíduo. E como se não bastasse, ele retardou ao máximo a compra das vacinas no país. E como se não bastasse, ainda os cupinchas dele dentro do Ministério da Saúde estavam armando uma série de esquemas para tirar vantagem com importação de vacina. Até de vacina de quem até hoje, daquela empresa da Covaxin lá, Covaxin, não sei o que, alguma coisa parecida, da Índia, que até hoje não teve aprovação, pelo menos que eu sei, até hoje não teve aprovação pela Anvisa para fornecer vacina para o Brasil. Mas tinha uns caras dentro do Ministério da Saúde com esquema prontinho, até adiantaram 20 milhões de reais ou de dólares lá para essa empresa que não tinha a vacina aprovada, enquanto o Bolsonaro estava obstruindo a compra de vacinas já aprovadas nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros países. Tentaram até, num outro esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde, do governo que diz que não tem corrupção, tentaram superfaturar em $1. Em $1 cada dose de vacina. A vacina que a Pfizer, que não negocia com atravessadores, que já tinha mandado cerca de 70 e-mails para o governo, oferecendo a vacina a $3 a dose, e o governo sequer respondeu os e-mails. Depois eles arrumaram um atravessador cupincha, do lado dos caras lá autorizados, entre aspas, a importar a vacina em nome do governo, negociando a $4. E eles estavam negociando 400 milhões de doses. Isso daria 400 milhões de dólares de propina, de superfaturamento. Isso multiplicado por 5, o valor do dólar, daria 2 bilhões de reais de propina para esses caboclos aí. Então, é isso que a gente vê num governo que não tem corrupção, governo de santo, né? De sacrossanto Bolsonaro, eco. Então, esse governinho, o povo lá do México tem um termo adequado para esse tipo de governo: governo de merda. Este governo de merda, como diz o mexicano, fez tudo isso e isso impactou, obviamente, na economia. Resultado, mais de 581 mil empresas fecharam as portas em 2 anos de governo Bolsonaro, nos 2 primeiros anos, ou em 2019, 2020, para ser exato, 2020 e 2021. Enfim, durante a pandemia, quase 600 mil empresas fecharam as portas. Isso significa o fechamento de milhares e milhares de empregos. Passa de 2, 3 milhões de empregos que foram fechados por conta dessa coisa. Ou seja, esse governinho que aí está, como diria o Brizola, não lidou bem com a pandemia, fez tudo errado, mesmo com outros países cujos governantes são pessoas sérias e competentes, estavam dando exemplo, fazendo a coisa certa no combate à pandemia, fazendo o lockdown na hora certa, fazendo campanhas de esclarecimento, pedindo o isolamento e o afastamento social, o uso de máscara. O nosso presidente, junto com seus asseclas, para não dizer cupinchas, ou puxa-sacos, ou bajuladores, tanto faz, estava fazendo exatamente o contrário, induzindo as pessoas menos esclarecidas ao erro. Isso resultou no fechamento, ou seja, da morte de quase 600 mil empresas oficialmente. Extraoficialmente, esse número beira 700 mil.
porque muitas empresas fecharam as portas, mas ainda não deram baixa oficialmente na Junta e na Receita, consequentemente não entram nessa estatística. Eu digo isso porque eu sou contador também, eu sei do que eu estou falando. E como se isso não bastasse, toda toda essa avalanche, digamos assim, de desinformação protagonizada por Sua Excelência, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Vocês percebem como eu falo assim com ênfase, né? É esse cidadãozinho que aí está, Jair Messias Bolsonaro, ele fez tanto discurso equivocado, tanto desdém, tanto deboche, que induziu muitas pessoas ao erro. E resultado, essas pessoas, ainda antes das vacinas, acreditando no seu Bolsonaro, acabaram contraindo a doença na forma mais grave e perderam suas vidas. Então, seguramente nós podemos imputar a morte de aí de 100 mil, 200 mil pessoas nas costas dele. Lógico que ele nunca vai ser julgado aqui na terra por isso, pelas leis dos homens. Mas oxalá a lei de Deus faça isso. Oxalá a lei de Deus faça isso e julgue esse cidadão pela morte de todas essas pessoas que ele induziu, usou o cargo para induzir as pessoas ao erro, por conta da própria ignorância, e causou o sofrimento e o luto de tantos milhões e milhões de pessoas no país. E causou desemprego, causou desaquecimento da economia, a queda do PIB, ou seja, ele fez tudo errado. Tudo errado. Por quê? Porque é despreparado. Por quê? Porque é desqualificado. Porque não é capacitado para ocupar o cargo que ocupa. E agora tá com um discursinho bonitinho, de família, de criancinha, coisa mais linda ali na televisão, né? A gente não precisa de babá, a gente precisa de presidente, viu, seu Bolsonaro? Tá bom? Nem de psicólogo. Aliás, se você, como psicólogo, você é um excelente... Bom, nem vou dizer o que eu pensei. Se você gostou, dá um like, dê um joinha, compartilhe o meu canal, inscreva-se, não custa nada. E, por favor, pense antes de votar no Bolsonaro, antes de votar no Lula, antes de fazer essa besteira desastrosa, meu querido, minha querida. Pense, não faça isso. É o futuro do Brasil, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos que está em jogo. Não vote nesses dois, pelo amor de Deus. Até mais.